Fala, Doc, beleza? Aqui é a Lari. Hoje a gente tem mais uma aula do módulo de pneumologia, falando um pouquinho hoje sobre DPOC. Como sempre, a gente começa com uma perguntinha, então dá uma pausa no teu vídeo, Doc, e tenta responder sozinho. Não tem problema se você não souber nesse momento. Tenho certeza que ao fim da aula você vai saber a resposta certa. E aí lá a gente revela o gabarito para você, combinado? Doc, a DPOC, ou seja, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença comum, prevenível e tratável, que é caracterizada pelos sintomas respiratórios persistentes e pela limitação do fluxo aéreo. Didaticamente, ela é explicada como um grupo de doenças formados pela bronquite crônica e pelo enfisema pulmonar. Mas muitos estudos, como o GOLD, que é uma das referências dessa aula, não inclui esses termos na sua definição de DPOC, defendendo que esses termos não definem a doença na sua totalidade. Mas eu vou explicar esses componentes para você sacar do que se trata, Doc. O componente bronquítico se deve a um processo inflamatório crônico, que acaba incentivando uma hiperprodução de muco e aumentando a resistência à passagem de ar, tanto na entrada quanto na saída. Já o componente enfisematoso se deve à destruição dos septos interalveolares e do tecido elástico pulmonar, sobretudo pelo desequilíbrio no mecanismo da protease e antiprotease, o qual é estimulado pelo desequilíbrio entre os oxidantes e antioxidantes. Calma, eu te explico melhor, Doc. Pensa que a fumaça do cigarro atua como um agente oxidante, o qual favorece a ação das proteases, que destroem os alvéolos e o tecido elástico. Assim, as antiproteases que barrariam essa destruição ficam em desvantagem, perdendo esse cabo de guerra. Em algumas pessoas, isso pode ser pior se elas tiverem baixos níveis séricos da alfa-1 antitripsina, que é uma dessas antiproteases. Aí a balança pende muito mais para o lado da destruição. Assim, grandes alvéolos se formam, o que dificulta as trocas gasosas pela diminuição da área de contato, além de diminuir a retração elástica dos pulmões, o que causa a hiperinsuflação pulmonar. Por causa desses componentes, existem dois perfis clássicos de pacientes na DPOC, o Blue Bloater e o Pink Puffer. O Blue Bloater, ou o soprador azul, se caracteriza muito mais pelo componente bronquítico, tendo como sinais e sintomas mais característicos a tosse com expectoração, um físico robusto, infecções frequentes, a hipoxemia, a hipercapnia e a policetemia, que o levam a ser cianóticos. Já o Pink Puffer é mais enfisematoso, caquético, com dispneia persistente e com hiperinsuflação pulmonar, que é o famoso tórax em tonel. Você até pode esbarrar por aí com algum paciente que se encaixa mais em um ou outro perfil, Doc, mas geralmente eles se misturam muito. Doc, eu já comentei um pouco, mas a etiologia da doença está muito relacionada com a exposição significativa a agentes nocivos ou gases. De longe, quem mais se destaca negativamente aqui é o cigarro, mas poluição, fumaças em geral também estão inclusas. Além disso, a doença também é influenciada por fatores intrínsecos ao paciente, como o desenvolvimento anormal dos pulmões e a deficiência da alfa-1 antitripsina. Dentre os sintomas da DPOC, podemos dizer que os principais são a dispneia, a tosse e a produção de escarro. Mas não se esqueça dos sinais e sintomas que eu já citei quando falei dos perfis dos pacientes, Doc. Eles também são bem importantes. Para fazer o diagnóstico, Doc, a gente precisa de uma história clínica compatível, é claro, mas também uma espirometria, que só ela que confirma o diagnóstico. Se o volume expiratório forçado no primeiro segundo, o VEF1, sobre a capacidade vital forçada, o CVF, for menor que 0,7 após o uso de broncodilatador, está confirmado que o paciente tem DPOC. Pelo valor do VEF1, também podemos classificar a doença. Se ele for maior que 80%, temos um DPOC leve, que é o GOLD 1. Maior ou igual a 50% e menor que 80%, a gente tem um DPOC moderado, que é o GOLD 2.
maior ou igual a 30% e menor que 50% é um DPOC grave, classificado como GOLD 3. E menor que 30% é um DPOC muito grave, em GOLD 4. Para a gente indicar o tratamento correto, nós precisamos classificar o paciente. Para isso, a gente usa essas duas escalas. A primeira é a CAT, que é a CPOD Assessment Test, que mede o nível de sintomas do DPOC. Nela, o paciente vai dar uma nota de 0 a 5 para cada um dos itens, totalizando uma pontuação que vai de 0 a 40. A segunda é a MMRC, Modified British Medical Research Council, que vai classificar o nível de dispneia do paciente em uma nota de 0 a 4. Com essas informações em mãos e ainda medindo as exacerbações, podemos classificar o nosso paciente de acordo com a tabela a seguir. Na primeira linha vão estar aqueles que tiveram mais que 2 exacerbações ou uma exacerbação que precisou de hospitalização. Na segunda linha, aqueles que não tiveram nenhuma exacerbação ou uma, mas que não precisou de hospitalização. Na primeira coluna, aqueles que tiveram um MMRC de 0 a 1 e um CAT menor que 10. Na segunda, com os MMRC maior ou igual a 2 e CAT maior ou igual a 10. Cruzando essas informações, o paciente vai ganhar uma letra, que guiará o seu tratamento, A, B, C ou D. Agora a gente já pode indicar corretamente o tratamento, Doc. Para todos os pacientes, a gente indica a cessação do tabagismo, as atividades físicas e a vacinação anti-influenza e antipneumocócica. Para os pacientes do grupo A, está indicado o uso de broncodilatador. Para o grupo B, um broncodilatador de longa duração, um LABA, que é um agonista beta-adrenérgico, ou um LAMA, que é um inibidor da acetilcolina. O grupo C vai usar um LAMA e o grupo D, um LAMA ou um LABA mais um LAMA, se o paciente for muito sintomático, ou um corticoide inalatório mais um LABA, se os eosinófilos do sangue periférico dele tiver maior do que 300. Bom, Doc, e agora é a resposta. Tenho certeza que depois dessa revisão rápida, você já tem toda a condição de responder corretamente, que é a letra D. Na fisiopatologia do DPOC, nós temos um aumento da atividade da elastase. E ali tem mais uma explicaçãozinha sobre isso, beleza? Agora vamos fazer alguns flashcards. Você dá pausa no vídeo e tenta responder, beleza? É os principais pontos dessa aula. Qual a principal causa do DPOC atualmente? É o tabagismo. Qual é o exame necessário para o diagnóstico da DPOC? Espirometria. Quais os valores da espirometria que confirmam o diagnóstico de DPOC? Um VF1 sobre CVF menor que 0,7. E quais os tratamentos que são preconizados para cada grau de DPOC? Para o grupo A, um broncodilatador, B, LABA ou LAMA, C, LAMA, D, LAMA ou LAMA mais LABA ou um corticoide inalatório mais um LABA. E agora um resuminho para você guardar no coração, Doc, e tem sempre em mão quando precisar, beleza? Aqui estão as referências da aula.